Nós vamos falar agora com a Jéssica Vila Verde. Ela é médica, tá? Ginecologista. Não é a primeira vez que ela vem para o nosso estúdio. E hoje ela veio aqui para conversar com a gente sobre um assunto que está na boca de todo mundo, nas propagandas de televisão, todo mundo divulga. Mas até que ponto você tem a boa informação a respeito desse assunto? Hoje nós vamos falar com ela para ela nos passar algumas informações e algumas dicas de como lidar com a candidíase de repetição e por que ela muitas vezes acontece, tá bom? E ela está aqui no nosso estúdio e é com ela que nós vamos conversar. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Doutora, a gente já começa logo explicando para quem está em casa o que é, na verdade, essa candidíase. Certo. Candidíase nada mais é do que uma infecção fúngica, tá? Até 75% das mulheres terão pelo menos um episódio de infecção fúngica de candidíase em alguma fase das suas vidas. Somente 5% dessas pacientes irão ter candidíase recorrente. E o que é a candidíase recorrente? É quando a mulher tem pelo menos 4 ou mais episódios ao longo de 12 meses. E aí podemos chamar de candidíase recorrente. Como é que ela adquire, doutora, essa candidíase? Bom, a nossa vagina, ela tem um pH um pouco ácido, que é conferido pelos lactobacilos que fazem a defesa dessa vagina, né? E na nossa vagina nós também temos o fungo. Esse fungo, ele fica na cavidade oral, no trato gastrointestinal e também na vagina. Ele pode não causar sintomas, porém, quando há um desbalanço desse pH, quando tem uma redução dos lactobacilos, então vai surgir o fungo, ele vai se proliferar, né, mediante uma baixa imunidade, e aí ele vai surgir. E como é que a gente pode tratar? Como é que essa mulher pode tratar essa candidíase? Primeiro, ela tem que ter algumas medidas, como não abafar a região, porque o fungo ele se prolifera em local quente e úmido, então ela não pode ficar usando absorvente diário. Ela não pode, ela deve dormir sem calcinha, né, para facilitar a ventilação. Ela não pode ficar muito tempo com biquínis molhados, com roupas muito justas, porque vai proliferar o fungo. E ela tem que usar probiótico para melhorar a desbiose do intestino, porque o fungo ele está presente principalmente no trato gastrointestinal. Então tem uma proximidade muito grande, né, dessa região com a vagina. Então vai proliferar mais facilmente. Quem é mais vulnerável à candidíase, doutora? Pacientes que usam antibiótico, que usam corticoide, as gestantes por terem uma vagina mais úmida e por terem uma diminuição da imunidade celular, elas estão mais propensas a ter candidíase. Doutora, inclusive é até bom a gente chamar a atenção de quem está em casa com o nosso programa nesse exato momento, porque assim, é algo que se fala muito, mas é impressionante. As mulheres, elas têm muito em mente uma certa vergonha, uma certa timidez. E a candidíase é algo que acontece com qualquer pessoa, né? Acontece, com qualquer mulher. Mas primeiro você tem que saber, isso que você tem realmente é candidíase? O diagnóstico foi dado por um médico, ele pegou a sua secreção, fez uma cultura e foi diagnosticado candidíase naquela secreção, porque existem vários outros quadros que se assemelham aos sintomas da candidíase. E quais são esses sintomas? É um corrimento, tipo uma nata, né, um corrimento coalhado, ele pode ser grumoso, no exame especular ele pode ficar aderido nas paredes, ele causa coceira, ele causa vermelhidão, ele pode causar um edema nessa região, né, mas principalmente a coceira. É um corrimento que ele não tem um odor característico, né? Igual a vaginose bacteriana, que tem um odor de peixe. Ele não tem cheiro. Então, a candidíase, ela é um corrimento branco, coalhado, causa coceira, não tem cheiro. Porém, existem mulheres que têm alergia ao sêmen, que pode causar um quadro semelhante ao quadro da candidíase. E existe também alguns produtos, como papel higiênico, sabonetes, né? Que podem ter alguns produtos que causam alergia. Então, essa paciente pode estar tendo um quadro alérgico e achar que é uma candidíase. Então, deve ser feito o diagnóstico através da cultura. Tem que isolar o fungo, né? Isolar a espécie. 80% a 90% das infecções fúngicas são causadas pela Candida albicans. Porém, tem outras espécies que são mais resistentes aos tratamentos convencionais. E está muito difundido esse tratamento com antifúngico oral. Porque é um tratamento que você compra sem receita, então muitas mulheres já sabem, vão lá, compram, usam demais e acabam ficando com resistência àquela medicação. Sendo que pode ser também outra espécie de fungo que não trata com aquele remédio específico.
Doutora, que interessante. Todas essas informações que a doutora trouxe é muito importante, tá vendo? Um alerta para você que gosta de se automedicar. Não é porque existe uma propaganda a respeito do assunto que você vai guardar um problema dentro de casa. De repente não é a candidíase. E mesmo que seja, você tem que entender melhor como é que acontece aí esse surgimento. E a questão da repetição, algo pode estar errado no seu organismo e você tem que se tratar. Você não vai viver uma vida inteira com este problema sem você ter procurado um ginecologista, uma profissional, como a própria Jéssica. Então, assim como ela, tem outros profissionais, mas a gente precisa chamar a atenção de você ter que ir num profissional e tirar essa dúvida e ficar bem. Porque tem umas amiguinhas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, faça isso, faça aquilo. Você está guardando, às vezes, um problema que não era nem para ser tão seu assim, né, doutora? Inclusive, mulheres que usam anticoncepcionais têm maior tendência a ter candidíase. O tratamento, ele é vaginal, né, através de cremes, Sim. ou oral. E o que você pode fazer no momento de urgência, né? Você está em casa, não tem nenhuma medicação, não tem como ir no ginecologista, ou está em algum local distante que não tem um acesso. Você pode pegar uma colher de sopa de bicarbonato, diluir em 2 litros de água e fazer banho de assento. De preferência que essa água seja fria ou gelada, não pode ser quente nem morna. Olha só que interessante, a doutora falou aí sobre a importância de vocês. Se caso você ainda não foi no médico, está incomodada com a situação, você tem essa oportunidade aí. E doutora, aí a gente aproveita para tirar a dúvida. As pessoas também às vezes dizem, e a gente não sabe se é mito, se é verdade, que a utilização desse produtozinho com uma certa frequência, ele vai causando resistência. Sim. E o corrimento da candidíase, por ele ser muito ácido, né, ele também vai causar muita coceira, ardência, dificuldade de relação, dor a urinar. Então, tem algumas outras doenças que podem confundir, né? Você acha que é candidíase, mas pode ser outra coisa também. Então, tem que fazer realmente o diagnóstico, né? A gente tem que focar em cima do diagnóstico correto. Muito bom. Doutora, para a gente finalizar essa questão dos itens que a gente tem dentro de casa, o que falar do vinagre de maçã integral, que muitas pessoas dizem que ele diluído em água também pode ajudar? Assim como o bicarbonato, ele pode ser utilizado, assim como o chá de camomila também pode ser utilizado, né? Vai ajudar naquele momento. Mas nada vai melhorar? Mas nada como o tratamento Como um tratamento médico. Certo, né? Isso. Doutora, faltou alguma dica? De preferência, né? A alimentação, ela tem que ser reduzida em carboidratos e em açúcar refinado. Por quê? Os diabéticos, né, pacientes que têm diabetes, eles têm mais propensão a ter candidíase. Por quê? Porque sobra glicose. Então, onde sobra glicose, o fungo vai lá e ele aparece. Então, é ideal que você tenha hábitos saudáveis, que você faça a atividade física regular, que você se alimente bem. Bom, doutora, a gente já percebeu que essa história da alimentação boa, fazer o tratamento adequado e exercícios físicos é o que trabalha tudo no organismo da gente. E a gente tem percebido isso, doutora, em todos os profissionais que a gente traz aqui para o nosso programa, mas todos em geral, esse cuidado. Então, se os profissionais de saúde estão falando que a gente tem que se alimentar bem, que a gente tem que continuar, não ser sedentária, fazer exercícios físicos, ter uma boa qualidade de ter sono, uma qualidade de sono, poder estar fazendo um tratamento adequado, na verdade, às vezes é o ser humano mesmo que dificulta algo que poderia ser melhorado, né? Então, a gente quer agradecer a presença da doutora, dizer que é um alerta para você, mulher, para que sofrer tanto se você pode resolver uma questão que, de repente, você pensa que é uma coisa e é outra. Você pensa que é um problema de saúde e é outro problema de saúde. Então, assim, no lugar de você estar se ajudando, você está trazendo um problema muito maior para você. Então, não tenha dúvida. Não tem vizinha, não tem amigo que saiba mais do que um especialista. Para isso, ele estudou, se especializou para poder cuidar de você. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Olha, quem quiser entrar em contato com a doutora, o Instagram dela vai aparecer aí na telinha, tá bom? Mas a gente reforça pedindo o Instagram da doutora. Tá, meu Instagram é doutora.jessicavilaverde. Esse é o profissional, vocês podem acessar lá, tem várias dicas, vários vídeos que vai ajudar muito. Doutora, muito obrigada pela sua presença, Obrigada tá? a você, Vanusa. E como a gente fala de saúde da mulher, a gente também fala de saúde para você.